Você já se perguntou por que dói tanto, mesmo orando? Por que o medo do futuro não vai embora? Por que a ansiedade aperta o peito quando tudo parece fora do controle? Por que o luto parece roubar até a vontade de levantar da cama? E por que, mesmo sendo fiel, as contas não fecham? Talvez hoje você esteja aqui não por acaso. Talvez este vídeo seja a resposta que sua alma estava pedindo em silêncio, porque existe uma mentira que precisa ser quebrada logo no começo. A mentira de que só você passa por isso. A Bíblia não é um livro de pessoas perfeitas. Ela é um livro de gente quebrada, sustentada por um Deus fiel. E hoje nós vamos caminhar juntos por histórias reais de dor, perda, medo, ansiedade e crise financeira. Menos para que você entenda algo essencial. A sua dor não é única, mas a fidelidade de Deus também nunca falhou. Respire fundo. Fique até o final. Este vídeo pode mudar a forma como você enxerga a sua própria história. Talvez você esteja vivendo uma fase em que você sorri para as pessoas, mas chora quando fica sozinho. Você confia em Deus, mas o medo do amanhã não te deixa dormir. Você perdeu alguém que amava e sente que uma parte sua foi embora junto. Ou você olha para a vida financeira e pensa, não vai dar. Se isso descreve você, este vídeo é para você, porque antes de Deus mudar circunstâncias, Ele fortalece corações. E é exatamente isso que Ele fez com pessoas como Jó. José, Eruten História, Derro. Quando a dor não tem explicação, Jó era um homem íntegro, temente a Deus, justo, próspero, mas em um curto espaço de tempo, tudo desmoronou. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu o respeito das pessoas e quase perdeu a própria esperança. E talvez você se identifique com isso, porque existem dores que chegam sem aviso, existem perdas que não vêm com explicação. Existem crises que nenhuma oração parece impedir. Jó não perdeu só coisas. Jó perdeu o sentido. Ele sentou no chão, coberto de feridas, e ouviu dos próprios amigos que talvez tudo aquilo fosse culpa dele. Quantas vezes você já se sentiu assim? Julgado, culpado, questionando se Deus ainda está ouvindo. Mas aqui está a chave poderosa dessa história. Deus nunca abandonou Jó, nem mesmo no silêncio. O silêncio de Deus não é ausência. E Jó não entendia o processo, mas Deus estava trabalhando em algo maior do que a dor momentânea. E quando o tempo certo chegou, Deus restaurou Jó por completo. Talvez hoje você não entenda o porquê, mas Deus já conhece o para quê. Ansiedade e medo do futuro. A ansiedade nasce quando tentamos controlar um amanhã que ainda não existe. E a Bíblia nos mostra que isso não é novo. Pessoas tementes a Deus também sentiram medo, também tremeram, também pensaram que não iriam suportar. Mas aprenderam algo essencial. O amanhã pertence a Deus, não à ansiedade. Você não precisa carregar sozinho um futuro que ainda não chegou. Deus nunca exigiu que você fosse forte o tempo todo. Ele só pediu confiança diária. Hoje, agora, neste momento. História do José, quando o sonho parece morrer. José tinha sonhos dados por Deus, mas o caminho até eles foi marcado por rejeição. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como um escravo, esquecido na prisão, injustiçado mesmo sendo fiel. Quantas vezes você já se sentiu assim, dando o seu melhor e recebendo rejeição, sendo honesto e colhendo injustiça? José poderia ter desistido, poderia ter se revoltado, mas ele escolheu confiar. E aqui está uma verdade que muda tudo. Deus não desperdiça dor. O que parecia atraso era treinamento. O que parecia abandono era posicionamento. O que parecia prisão era preparação. No tempo certo, Deus levantou José, e aquilo que era motivo de vergonha se tornou testemunho. Talvez hoje você esteja em uma prisão emocional, financeira ou espiritual. Mas lembre-se,
Prisões não são o fim da história, quando Deus está no controle. Muitos me perguntam como estudar a Bíblia e entender as promessas. Deixei o link do material que eu recomendo lá no meu perfil. Vai te ajudar muito na caminhada. Não é propaganda, é ferramenta para fortalecer sua fé no dia a dia. Depois, volte para o vídeo, porque ainda tem algo muito importante para você. História de Ruth. Quando o luto e a falta Sergipe encontram, Ruth perdeu tudo. Perdeu o marido, perdeu segurança, perdeu o futuro que imaginava. Ela era viúva, estrangeira, sem recursos, sem garantias. Mas ela tomou uma decisão que mudou tudo. Não abandonar a fé, mesmo sem entender o caminho. Ruth escolheu permanecer, escolheu confiar, escolheu caminhar, mesmo com um coração ferido. E Deus honrou essa escolha. O luto não foi o fim. A escassez não foi definitiva. A dor não teve a última palavra. Talvez hoje você esteja de luto por alguém, por um sonho, por uma fase da vida. Deus vê isso, Deus honra isso, Deus restaura isso. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Este vídeo é um lembrete vivo de que sua dor não é invisível. Seu medo não é ignorado. Sua ansiedade não define seu futuro. Sua crise não cancela as promessas. O mesmo Deus que sustentou Jó, guiou José e restaurou Ruth está cuidando de você agora. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal Caminho da Fé Motivacional. Aqui, nós caminhamos juntos, fortalecendo a fé, renovando a esperança e lembrando que Deus ainda escreve histórias impossíveis. Ative o sininho, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e escreva nos comentários: eu confio no processo de Deus, porque quando a fé permanece, o propósito sempre vence. Quando a fé é testada no silêncio, quando Deus não responde na hora, existe um momento na vida em que o céu parece fechado. Você ora e nada muda. Você jejua e o problema continua. Você clama e o silêncio responde. Esse é um dos maiores testes da fé. Porque é fácil confiar quando tudo está bem. Difícil é confiar quando Deus parece calado. Mas a Bíblia nos ensina algo poderoso. Deus trabalha intensamente nos períodos em que parece ausente. O silêncio de Deus não é castigo, é maturidade sendo gerada. Muitas vezes, Ele não muda a situação imediatamente, porque está mudando você por dentro. Se hoje você está vivendo esse silêncio, não desista agora. O céu nunca fica em silêncio para sempre. Ansiedade, a batalha invisível da mente. A ansiedade não grita, ela sussurra, ela diz: e se não dar certo? E se piorar? E se você perder tudo? E se Deus não agir? A ansiedade tenta te fazer viver um amanhã que ainda não chegou. Mas a Bíblia nos ensina a viver um dia de cada vez. Deus nunca prometeu mostrar o plano completo. Ele prometeu caminhar conosco passo a passo. Você não precisa entender tudo hoje, só precisa confiar hoje. Porque quando a mente descansa em Deus, o coração encontra paz. História de Elias, quando até os fortes querem desistir. Elias foi um profeta poderoso, enfrentou reis, desafiou falsos deuses, viu milagres extraordinários. Mas depois de uma grande vitória, ele entrou em uma profunda crise emocional. Elias sentiu medo, sentiu esgotamento, sentiu vontade de morrer. Isso nos ensina algo libertador. Até os mais fortes também quebram. Deus não repreendeu Elias por estar cansado. Deus cuidou dele, deu descanso, deu alimento, deu direção. Antes de cair, Deus restaurou. Talvez hoje você esteja assim, cansado demais para continuar, mas forte demais para desistir. Deus vai, e Ele está mais perto do que você imagina. Crash financeira, quando a provisão parece distante. A crise financeira não afeta só o bolso. Ela atinge a dignidade, a autoestima, a esperança.
As contas acumulam, o salário não dá, o medo aumenta, mas a Bíblia nos lembra. Deus é provedor, mesmo quando os números dizem o contrário. A escassez nunca impediu Deus de agir. Ela só revela onde está a nossa confiança. Você pode estar sem recursos, mas nunca está sem cuidado. Deus não abandona quem confia nele. Se esta mensagem está falando com você, permaneça aqui e lembre-se: o material que deixei no link do perfil é para te ajudar a entender a palavra, fortalecer sua fé e atravessar momentos como este com mais clareza espiritual. Agora, vamos continuar, porque ainda há esperança sendo liberada. Restauração, propósito e esperança. Deus trabalha no processo. Existe algo que quase ninguém gosta: o processo. Queremos o resultado, mas não o caminho. Mas na Bíblia, o processo é onde a fé cresce, onde o caráter é moldado, onde o propósito é alinhado. Deus não tem pressa. Ele tem propósito. Se hoje você está no meio do caminho, não interprete isso como atraso. Talvez seja preparação. Quando a dor vira testemunho, nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhuma noite em claro é esquecida, nenhuma oração em silêncio passa despercebida. Deus transforma a dor em testemunho, feridas em fonte de cura, cicatrizes em prova de vitória. Um dia, aquilo que hoje te faz chorar vai ser o que fará alguém acreditar. Esperança para quem pensa em desistir. Se você chegou até aqui se sentindo fraco, ouça com atenção. Deus ainda não terminou com você. Enquanto houver fôlego, há propósito. Enquanto houver fé, há caminho. Enquanto houver Deus, há esperança. Não desista no meio da história. As melhores partes ainda estão por vir. Momento de oração guiada. Senhor, Tu conheces cada coração que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes onde dói. Tu sabes onde falta. Tu sabes onde o medo se instalou. Visita essa vida com paz. Renova a esperança. Fortalece a fé. Que toda ansiedade seja substituída por confiança. Que toda dor seja envolvida pelo Teu amor. E que toda crise seja transformada em testemunho. Amém. Se esta mensagem falou com você, não caminhe sozinho. Inscreva-se agora no canal Caminho da Fé Motivacional. Aqui você encontra palavras que fortalecem, mensagens que curam e lembretes diários de que Deus continua no controle. Ative o sininho, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus, mesmo no processo, porque quando a fé permanece, o milagre encontra espaço.